mãe e encontrar, obrigada, tantos rostos queridos, gente que eu via tantos anos atrás, né? E de uma hora para outra a gente encontra aqui, dá uma alegria muito grande, a gente se sente em casa. Portanto, muito obrigada a Deus por me trazer a esse lugar. E como disse o pastor, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 15. Desculpa, hoje é Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 10. Lucas 13, versículo 10, onde está escrito assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. A Bíblia, primeira coisa que nos diz é que Jesus ensinava num dia de sábado numa das sinagogas. Aqui vai entrar outro personagem. É uma mulher. E esta mulher, a Bíblia deixa bem clara que ela era possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. É muito tempo, né? Ela andava encurvada, sem de modo nenhum poder endireitar-se. Aqui fica claro que ela gostaria de se endireitar, mas ela não podia. 18 anos é muita coisa. Eu não sei se você já experimentou ficar encurvada por 5 minutos. Você não aguenta. Você não se equilibra. Dói o resto do corpo. Você agoniza. Imagina uma pessoa que há 18, ela deve ter começado a encurvar. Começou e foi até o ponto que uma pessoa pode se manter em pé estando encurvada. É uma posição totalmente contrária à posição anatômica do corpo humano. Porque nós somos bípedes. Somos o famoso Homo erectus, não é? Então agora, essa mulher andava encurvada há 18 anos, é muito tempo. Mas uma das características dessa mulher, ela era uma mulher piedosa. Mas ela era possessa de um espírito de enfermidade. Às vezes é tão difícil imaginar que demônios podem acompanhar
pessoas para dentro da igreja na hora do culto. Isso não acontece. A Bíblia diz que acontece. Então eu não vou teimar. Eu só mostro o que está escrito. Essa mulher era piedosa. 18 anos é muito tempo. Aquele espírito de enfermidade estava ali. Nessa vez aqui, essa mulher foi para a cama sexta-feira à noite. Uma mulher que só olhava para os pés e para trás. Ela conhecia detalhes da rua onde ela andava. Ela conhecia os detalhes do piso da casa dela. Ela sabia descrever os sapatos, sandálias de todo mundo. E ela só olhava para trás. E se ela quisesse olhar para você, ela teria que ir de lado. Para a direita ou para a esquerda. Que coisa horrível. E saber que era um demônio que estava fazendo aquilo ali. Um dia ela foi para a cama sexta-feira e quando ela jogou aquele corpo sobre o colchão, que alegria. Parece eu quando chego em casa 2 horas da manhã, depois de dirigir 3 horas vindo da região dos lagos. Boto o carro na estrada e venho quando eu consigo chegar em casa, que eu jogo o corpo, esse corpito aqui em cima do colchão. Agradeço a Deus pela vida, pela alegria. Ei, coisa boa. Porque agora quem está suportando o meu peso não sou eu, é o colchão. Aquela mulher, aquela noite foi. E tinha uma notícia boa para ela. O dia seguinte era sábado. Não tinha trabalho. Ela podia ficar na cama até mais tarde. Bom. E ela deitou. Que alegria. E quando no outro dia de manhã cedo acordou. Ah, mas hoje é sábado. Não tem trabalho. Que bom que eu posso tirar mais uma casquinha. Mas hoje é dia de sinagoga. Sabe quando você amanhece o domingo, hoje é dia de culto? Aquela mulher sabia, hoje é dia de culto. Mas dá para eu ficar um pouquinho mais na cama. Ficou, mas ela era uma mulher piedosa. Na hora levanta, se arruma e lá vai a mulher. Olhando para o chão e olhando para trás. Olhando para o chão, contando as pedras, olhando para trás, e lá vai a mulher, sempre para frente, mas o olhar dela era para baixo e para trás. Chegou na sinagoga. Naquela época, as sinagogas eram divididas em áreas. A área mais externa, perto da porta de entrada, era a área separada para os estrangeiros. Depois vinha a área que estava separada para as mulheres. Depois tinha a área dos homens. E a área mais na frente era a área das autoridades eclesiásticas. Logicamente, essa mulher encurvada, ela passou pela área dos estrangeiros e ela se assentou na área das mulheres e ficou lá, olhando para baixo e para trás. Não sei quanto tempo ela ficou lá, no meio das mulheres, até que chegou a hora do ensino. Que maravilha! Quando ela ouviu que o mestre daquela manhã era Yeshua. Como ela gostava de ouvir aquele mestre. A palavra daquele mestre, ouvir aquele jovem mestre, pagava todo o sacrifício de ir com dor nas costas para a sinagoga. E ela ficou ouvindo. Que coisa boa! Todos olhavam, todos estavam fixos no rosto dele, e ela apenas ouvia e não podia vê-lo. A voz daquele mestre penetrava, varava as comportas auditivas daquela mulher e ia até o seu coração. Pudera. Não era ninguém mais, ninguém menos do que o Deus de toda a eternidade,
falando através da voz daquele judeu. E a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Quando nós pensamos o que estava acontecendo naquela sala, aquela sala estava impregnada de um poder tão grande, de uma voz que comanda todo o universo, dessa voz que chamou todas as coisas à existência e todas elas se tornaram visíveis. Um dos momentos que eu posso mencionar do poder dessa voz é na morte de Lázaro. Quando Jesus Cristo chegou e pediu que tirasse a pedra, ele não precisava pedir que alguém tirasse a pedra. Ele podia dizer para a pedra, sai. Mas ele pediu que tirasse. Mas se ele não tivesse pedido, nós não teríamos um testemunho. O testemunho da irmã do morto que disse, não, mestre, é de 4 dias, cheira mal. Por quê? Havia uma cultura de que ao 3º dia as mulheres iam ao túmulo e elas colocavam ervas aromáticas no cadáver. Era uma questão de honra para o cadáver. Então, um dia antes, Marta, Maria e outras mulheres tinham ido ao túmulo de Lázaro. E elas eram testemunhas oculares da decomposição daquele corpo. E foi por isso que Marta, na frente, disse, não, Senhor. É de 4 dias, cheira mal. E Jesus olhou para ela e disse, mulher, eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Eu não sei o que foi que aconteceu com Marta, mas eu sei que ela se calou. E Jesus fez uma oração e depois ele disse, a mesma voz que foi ouvida dentro dessa sinagoga, a mesma voz que disse, haja luz, haja separação entre luz e trevas, a mesma voz que disse para as ondas, sosseguem, a mesma voz que disse para o vento, para, essa mesma voz disse, Lázaro, sai para fora. Olha, uma das coisas que às vezes nós não prestamos atenção é que Jesus não disse Lázaro ressuscita. Não. A ordem não foi para Lázaro ressuscitar. Se você prestar bem atenção, a palavra aqui em João diz Lázaro ressuscita. E em seguida diz assim, saiu aquele que estivera aqui, ó. Lázaro, vem para fora. Capítulo 11 de João, versículo 43. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lenço. Como que saiu? Se ele estava com os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto coberto, como é que esse homem saiu? Se a Bíblia que diz que o lugar onde estava o sepulcro de Lázaro era um sepulcro aberto numa rocha com uma só entrada, e quando Lázaro entrou ali, ele estava morto. Ele não viu onde estava. Além do mais, além de estar morto, o rosto coberto, os pés e as mãos atadas, como que este homem ia sair de lá?
qual a direção que ele ia tomar. Como ele acertou a abertura. Você está ouvindo o que é uma voz? Você está vendo a voz que chama este homem da eternidade. Essa voz tem nela o poder da ressurreição e a direção para acertar a porta. E a Bíblia é mais enfática quando ela diz: então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Então você está vendo aqui, eu creio, nós vemos na Bíblia o tempo todo o poder da voz de Jesus. O poder. Quando eu ouço, e eu repito aquele sermão da montanha, vento, não tinha microfone, pessoas e pessoas, e Jesus Cristo falando. E eu vejo aquela voz se acomodar em cada coração. E todo mundo ficar ali querendo mais. Essa é a voz de Deus. Esta é a palavra de Deus. É essa voz que vai direto no coração. E que faz com que as pessoas fiquem ligadas. É a palavra de Deus. Essa moça aqui, essa mulher enferma, ela estava sob esta ação. Ela estava ali naquela sala, naquela sinagoga, mas ela estava presa numa ação celestial, numa ação eterna, ouvindo a voz do próprio Deus da eternidade penetrar pelos seus ouvidos e se acomodar no coração. Todos olhavam para o mestre Yeshua. Essa mulher estava ali parada, mas ela olhava para o lado direito, todos estavam olhando para frente. Ela olhava para o lado esquerdo, todos olhavam para frente, só se ouvia a voz do mestre. E de uma hora para outra, ela deve ter pensado: só eu não posso ver a sua face, só eu não posso ver o seu rosto. E de uma hora para outra veio um clamor no seu coração: oh, como eu gostaria de ver esse rosto. E na hora que vem essa proposta no seu coração, Jesus Cristo diz: mulher, olhe a palavra que vem na hora. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele ordenou. Estás livre porque é a tua enfermidade que não te deixa olhar o meu rosto. É a tua enfermidade. Tu tens uma enfermidade que não te permite olhar o meu rosto. Porque ela disse que gosta no coração. Então eu quero que você veja aqui como Jesus Cristo está atendendo a todo o desejo e a todo o anseio do nosso coração. Ele sempre está ligado àquilo que nós temos no coração. Vou dar um exemplo fora daqui. Lembra daquela mulher que tinha o fluxo de sangue? Quando ela disse: eu preciso ir a ele, mas eu não posso tocá-lo, porque senão ele fica imundo. Ele também não pode me tocar, porque senão ele fica imundo. Mas se eu tocar apenas na sua veste, eu ficarei curado. Ele não vai saber nada, porque ele não vai sentir, porque vai ser na veste. Olha que nós somos tão inteligentes. Nós somos tão inteligentes que nós achamos que podemos passar Deus para trás. Nós achamos que podemos engambelar a Deus. Nós achamos que podemos enrolar, não uma enroladinha em Deus. Ele é bonzinho, mas esqueceram que ele não é santinho.
Ele é santo. Damos uma enroladinha. Não é assim que você faz às vezes? E todos nós. Ela disse, eu toco só nas suas vestes. Ele não vai sentir. Eu fico curada. Poderoso do jeito que me disseram que ele é, eu fico curada. Então essa mulher fez essa proposta. Toque nas vestes. Essa era a proposta do coração dela. Um dia, não sei quanto tempo depois dessa proposta, Jesus Cristo atravessou da terra do Gadareno para o outro lado. Quando chega do outro lado, lá vem Jairo. Chefe da sinagoga, chamou atenção. Um homem bem vestido, um homem que fazia parte da nata da sociedade. Ele não fazia parte da turma de Jesus. A Bíblia diz que publicamente Jairo, todo bem vestido, ele se prostrou aos pés de Jesus e suplicava pela filha dele de 12 anos que estava prestes a morrer. Um homem não faz isso sem chorar. Então, de uma hora para outra, você vê o Obama, publicamente, ajoelhado aos pés do pastor Marcos, pedindo alguma coisa. A mídia vem toda em cima. Por que esse homem chora? E lá vai e vem o povo. Foi mais ou menos isso. E quando Jairo pediu, minha filhinha está doente até a morte, vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Jairo não sabia que Jesus não precisava ir na casa dele. Era só lhe dar uma ordem ali, que a filha dele seria curada. E Jesus Cristo olhou para Jairo e disse, vamos. E quando Jesus sai, observem uma coisa. Ele sai a toda pressa, porque Jairo tinha pressa de Jesus chegar na casa dele. Não havia carro, não tinha táxi, não tinha nada disso não. Era no mocotó móvel. E eles iam com toda a pressa. Jesus Cristo era saradíssimo, só andava a pé. E lá vão e a multidão atrás, a mulher viu de longe. Ela disse, é a minha oportunidade. E lá vem aquela mulher toda coberta. 12 anos sangrando. Eu acho que o único animal que sangra 7, 8, 9 dias sem parar e não morre é mulher. E a mulher, 12 anos sangrando. Naquela época em que não existiam os absorventes de hoje, nem os cremes de hoje, naquele calor do Oriente Médio, aquela mulher conhecia 12 anos os trapos de imundície. Já estava toda assada, toda ferida, anêmica, fraca. E ela foi ficando pobre, a Bíblia diz. Quando ela viu que era Jesus, ela colocou toda a sua força para andar o mais rápido possível. Eu saio do púlpito quando eu vou dizer alguma coisa que não está escrita na Bíblia. Porque eu fui chamada para pregar a palavra de Deus e não as minhas elucubrações. Então, eu vou sair para dizer. O que eu vou dizer não está escrito em Bíblia nenhuma. E você não tem que acreditar. Mas isso é axiologia, não é teologia. Eu acho que quando Jesus viu a mulher, ele que ia toda pressa com Jairo, ele deu uma freadinha. Para que a mulher o alcançasse. Ele queria curar aquela mulher. Ele sabia a dor que ela estava sentindo, a necessidade que ela tinha de fazer o que ela ia fazer. Então, eu acredito que ele diminuiu o passo, deu aquela freadinha de mansinho, e a mulher continuou no mesmo ritmo. E a mulher foi por entre a multidão e foi. Quando ela chegou tão perto, ela estirou o braço e tocou. E quando ela tocou, a Bíblia diz que ela sentiu estar curada do seu flagelo. Sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Agora, aí quando ela sentiu, ela parou. Ela não precisava mais dele. Mas ele também parou. Agora a história vai mudar. A história que ela não pensou
Porque todas as vezes que você toca em Jesus, ou Ele toca em você, todas as vezes que Ele entra na sua história, é porque você entrou na história dele. Agora quem comanda a história é Ele, não é mais você. Então agora essa mulher entrou na história dele, Ele vai comandar. Ela pensou, toco, fico curada, venho embora. Ele disse, não senhora, quem me tocou nas vestes? Olhe, os discípulos disseram, mestre, vês que todo mundo te comprime e perguntas quem me tocou? Mas Jesus não perguntou quem me tocou. Ele disse quem me tocou nas vestes. Por quê? Porque era a proposta da mulher. Quem me tocou nas vestes? Porque a mulher fez uma proposta. Se eu tocar apenas nas suas vestes. Então ele foi direitinho na proposta da mulher. E ele parou. Aí a Bíblia diz, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E aí, nós vemos em plena luz do dia, poeirão, Jairo agoniado, e Jesus Cristo bonito, rapaz lindo ali, ouvindo o testemunho de uma mulher, 12 anos a mulher a contar. Mulher, quando pega o microfone, é difícil entregar. A mulher estava dando o testemunho dela no meio da rua. Todo mundo ouvindo e a mulher chorava. E a mulher contou os 12 anos de amargura, de empobrecimento, de rejeição, de solidão. Eita, derramou a alma. E Jesus ouvindo. E no fim ele diz, filha, a tua fé te salvou. Vai e fica livre do teu mal. Quando ela ficou curada da enfermidade, a Bíblia diz que ela sentiu no corpo estar livre do seu flagelo. A doença do corpo é flagelo, mas a doença da alma é o mal. No momento em que ela derramou tudo na frente de Jesus, ela ficou livre do seu mal. A doença da alma, a ira, a vontade de vingança, a amargura, a rejeição que ela tinha. Por que eu estou contando isso junto com essa mulher encurvada? Porque nós vemos o mesmo princípio, a proposta do coração. A mulher do fluxo de sangue pensou, se eu lhe tocar nas vestes. E ele deixou que ela tocasse nas vestes. Agora essa daqui diz assim, como eu gostaria de ver o seu rosto. Ela era a única pessoa naquela sinagoga que ouvia aquela voz. Mas ela não podia olhar aquele rosto. E quando o desejo brota com força do coração dela, quem me dera poder olhar o seu rosto. Ele diz, mulher, estás curada, estás livre da tua enfermidade. Lógico que ela continuou lá, abaixada. Continuou lá. Ele ficou esperando. A mulher estava lá sentada, encurvadinha, olhando para o chão. Continuava olhando para o chão e para trás. E as pessoas seguramente diziam, ei, ele está falando contigo, ele está te chamando. Vai lá, ele está te esperando. E a mulher, vai comigo? É com você mesmo, vai lá. Ela saiu para o corredor, mas ela dizia, não posso ir, por quê? Como é que eu vou passar pela ala dos homens? Eu não posso cruzar a ala dos homens. Eu não posso cruzar a ala das autoridades eclesiásticas. Quem diz? Quantas vezes Deus está lhe chamando e você está presa por causa das coisas que os homens inventaram? Quem disse que na casa de Deus tem lugar para homem, para mulher, para autoridade?
Mas os homens impuseram isso na hora do culto. E a mulher estava presa e Deus estava chamando. Mas ela não queria ter problema com os homens. É Deus que está chamando. Deus, quando chama, Ele chama. Quantas vezes queriam saber o currículo de Jesus? Você não tem autoridade para pregar o próprio Deus. Tinha que passar pelo crivo deles. Uma das coisas mais difíceis, quando eu comecei o ministério, primeiro de tudo, mas você é anglicana, qual é o problema? Como é que você sabe tanta coisa? Pois é. Quem inventou a Bíblia não devia ter inventado. Onde você fez teologia? Não fiz. E como é que você pode pregar se não fez teologia? Eu disse, eu nunca disse que eu sou teóloga. Teologia forma teólogos. Às vezes ligo lá para casa, irmã, tem um congresso tal, nós queremos o seu currículo. Eu digo, o currículo meu eu não dou. Por quê? Com currículo eu cobro. Porque eu estudei demais, gastei minha vida estudando, entrando em faculdade, faz pós-graduação e faz doutorado, para depois ensinar de graça. Com o currículo eu cobro. Agora, sem currículo, eu vou no Anais. Teve um pastor que foi a Balliol College, na Inglaterra, para saber se realmente eu tinha feito missiologia ali. E ainda me disse, quando a senhora chegou em Singapura, seu marido morreu quando a senhora estava fazendo o curso de liderança em Singapura. Eu disse, como é que você sabe? Eu fui ver seu nome lá. Eu tinha dito, meu marido morreu no segundo dia que eu estava fazendo curso de liderança cristã em Singapura. Pois ele, como ia para Singapura, foi lá olhar. Sabe por quê? Por causa dos impedimentos dos homens. Onde já se viu preto? Saber isso. Mulher, viúva, velha, pobre. São os impedimentos que os homens põem. E às vezes é tão difícil você atender o chamado de Deus, por causa dos impedimentos que os homens colocam. A mulher ficou parada e Jesus dizendo, vem. E a mulher parada, por quê? Não posso passar na ala dos homens. E era Deus que estava chamando. Eu não sei o que foi que aconteceu com aquela mulher. E aí ela passou. Jesus chama essa mulher. Em primeiro lugar, ele estava quebrando um paradigma tremendo. Porque ele se portou com uma mulher, um mestre. Falar com uma mulher, puxa vida. Ele trouxe a mulher para o centro. Falou com ela, interrompeu a pregação. Falou com a mulher, a trouxe para o centro. Fez com que ela cruzasse a ala dos homens, nunca que uma mulher podia fazer isso. E a ala das autoridades eclesiásticas, parece que eu estou vendo a cara de Jesus. E ele desceu, foi lá e impôs as mãos sobre ela. Olha só, isso, para piorar, era um dia de sábado, estava tudo errado. Jesus Cristo estava fazendo tudo errado. Foi lá, impôs as mãos, a Bíblia diz, sabe aquele anzol que mantinha a mulher encurvada, na hora foi transformado no iogurte. A mulher se endireitou, eu imagino o rosto dela, mas o rosto mais lindo ali era de Jesus, de ver a alegria daquela mulher, daquela libertação, porque ele veio para nos libertar. E ele estava ali exercendo o âmago do seu ministério, a alegria dele. E a Bíblia diz que ela dava glória a Deus. Gente, eu gosto mais disso. Todas as vezes que Jesus opera um milagre, a pessoa dá glória a Deus. Porque essa é a proposta de Jesus. Que ele faça
e a glória seja para o Pai. Você se lembra daqueles 10 leprosos? Um voltou pulando de alegria e dava glória ao Pai. Essa mulher dá glória ao Pai. E Jesus diz que brilhe a tua luz e que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar a mim, não, ao Pai que está no céu. Por quê? Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. As pessoas não podem ver a Deus, mas veem a Jesus. Assim hoje, as pessoas não podem ver a Jesus, mas eles olham para você. E através de você, ele tem que ver Jesus. Se nós somos filhos de Deus, e as pessoas não estão vendo Jesus em nós, está tudo errado. Está tudo errado. É preciso que ele faça a obra. E que as pessoas fiquem encantados com o que está acontecendo. E as pessoas nos agradecem. Vamos ser culpados se nós recebermos aquela glória como se fosse produto da nossa cultura, da nossa beleza. Não é. Quando a mulher, eu imagino a festa que ficou aquele sábado de manhã. Nesse momento em que surge a glória a Deus, no meio da sinagoga, o diretor, o chefe da sinagoga, a Bíblia diz que ele ficou indignado. Mas ele ficou indignado de ver que Jesus curava no sábado. O problema dele não é que Jesus curasse, mas é que Jesus curava no sábado, porque Jesus estava quebrando um princípio deles. Ora, se nós pensarmos no sábado, o sábado foi designado por Deus para o homem descansar e lembrar. Essa é a máxima do sábado. Você para descansar e lembrar. Eu gosto tanto do sábado da Bíblia. Porque você já pensou, minha irmã, você que é mulher, tem um dia em que você não varre casa, não lava roupa, não cozinha, não cata meia do chão, onde seu marido não pode reclamar de nada, porque é sábado. Gente, eu tenho certeza que Deus lembrou de nós naquela hora. Deus pensou, sábado ninguém faz nada. E o chefe da sinagoga estava indignado. E deu uma ordem, ele interrompeu. Jesus interrompeu o culto para operar um milagre. Mas ele ficou indignado, levantou a voz e disse: 6 dias há em que se deve trabalhar. Porém, vinde nesses dias para seres curados, e não no sábado. Doença espera, né? Senhor Jesus Cristo disse para ele: hipócritas, como eu gosto de Jesus, se sou eu ia presa. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para ser levado para beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ai, ai, ai. Jesus Cristo diz cada coisa. Olha o que Jesus está dizendo. Que Satanás mantinha uma filha de Abraão presa há 18 anos. Puxa vida. Isso é forte. Essa mulher era uma filha de Abraão? Era. Satanás mantinha presa. Essa mulher ia para o culto? Ia. Satanás mantinha presa. Essa mulher entrava na igreja para adorar? Satanás mantinha lá presa, entrava com ela. Como é que pode isso? Está escrito aqui que pode.
Qual era a prisão dessa mulher? Tem que olhar para baixo e para trás. Não vai olhar para frente e para cima. Uma das coisas que eu gosto de fazer lá no Rio de Janeiro, quando chega alguém assim, eu agora já não tenho tanto tempo, mas se tiver eu levo para voar de asa delta. Porque eu tenho uma frustração. Não posso voar de asa delta, por causa do peso. Eu voar de asa delta, ele olha assim para mim. Pronto. Mas lá no céu deve ter algum asa delta. Eu gosto de esporte assim. Mas uma coisa eu gosto de ouvir dos instrutores de asa delta. Quando você chega e ele vai lhe dar a direção para você, porque você voa junto com ele, ele diz, você não pode olhar para baixo. Você só pode olhar para frente e para cima. Porque se você olhar para baixo, você se sente mal, você fica enjoado e você vai me dar trabalho. Mas se você olhar para frente e para cima, você vê tudo o que tem que ver. Você se alegra e o voo vai ser uma maravilha. Olhe bem, se isso não é bíblico. Olhar para frente e para cima. Eu gosto de ver. Todas as vezes que eu tenho tempo, quando eu venho de lá da Barra, que eu chego ali, sou corrado, eu dou uma entradinha na praia para olhar os garotos da Asa Delta. Tem lá o filho de uma pastora, que ele me conhece, o Daniel. E ele sempre chama os meninos, vamos orar. A pastora está aqui, eu disse, vamos. Gosto. Mas olha aqui onde que Satanás estava prendendo essa mulher. Prendendo a mulher para ela não olhar para frente, para ela não olhar para cima. Eu fico pensando, quantos filhos de Abraão estão na igreja, presos, olhando para trás e para baixo. Pessoas presas, amarradas no passado. Pessoas que não conseguem olhar para frente. Pessoas que não conseguem sonhar. Pessoas que não conseguem se libertar das amarras do passado. Por quê? Porque estão presos em algum lugar da sua vida, estão amarrados. Eu gosto, naquele momento de Gênesis 15, quando Abraão volta do Egito, lá vem Abraão, trazia Sara e trazia uma escrava que comprou no Egito, já tinha chegado aos finais com Sara, e quando ele chega, ele tinha uma promessa, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E quando Deus encontra com Abraão, é bonito aquele encontro, porque Deus, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão diz, que mais poderás me dar, se um filho tu não me deste, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. E Deus disse, eu, hein? Abraão, não será este o teu herdeiro. O teu herdeiro será um filho nascido de ti. A Bíblia diz, Deus o conduziu para fora, graças a Deus. E Abraão disse, vem aqui, Abraão. Vem para cá. Agora olha para os céus. Conta as estrelas. Se é que tu podes enumerá-las. Eu não sei quanto tempo Deus deixou Abraão lá, tentando contar a estrela. Viu, Abraão? Se alguém puder contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Deus chama Abraão a tirar os olhos da terra, a parar de olhar para baixo e olhar para cima. Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu nisso e isso lhe foi imputado por justiça. Olhar para frente, olhar para cima.
Quantas vezes nós vamos andando na vida e nós só olhamos para baixo e para trás. Estamos encurvados, presos. Porque eu vejo isso quando eu era pequeno. Agora tem o tal do abuso, acho que todo mundo sofreu abuso. É um tal de abusado na igreja. Sofria abuso verbal, sofria abuso não sei o quê, porque outro dia uma mulher, me chamaram de bujão de gás, porque era gorda, me chamaram de 4 olhos, porque eu usava óculos. Menina, agradeça a Deus que você tinha óculos, porque eu, se precisasse, não tinha dinheiro para comprar. Ficar amarrada, olhando para baixo, para trás. Porque meu pai fez o que não devia fazer. Porque minha mãe não fez o que devia fazer. Porque meu tio, porque todo mundo menos ela. Menos ela. Ai, irmã, eu tenho uma maldição. Tem? Está vendendo por quanto? Se você tem, dá para vender. É um povo amarrado. É um povo preso para trás. É um povo que não olha para frente. Sacode a poeira, sacode o jugo, joga fora, vai para frente. Vai para frente. Vai para frente. Se você ficar amarrado, você não vai levar para canto nenhum. Jesus Cristo, a Bíblia diz em Gálatas 5, para a liberdade a que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, se fosse o diabo, ia fazer o que ele tem feito hoje. Todo mundo, é porque tem curso de cura interior. Eita, todo mundo vai para o curso de cura interior. Jesus me curou, no outro ano está lá de novo. Diz que Jesus já não lhe curou. Quando Jesus Cristo cura o cego, ele não deixa nem miopia. Não deixa. Agora, fica um povo olhando. E quando a senhora não sabe de onde eu vim, eu nem pergunto mais, que eu já sei. Eu não sabe o que eu passei. Eu digo, a senhora não sabe o que eu sofri. Eu digo, minha filha, você sabe o que é pretérito perfeito? Também não estudei. Então, deixa eu lhe ensinar. Pretérito em português significa passado. O pretérito perfeito é um tempo em que todas as ações estão completas no passado. Isso é uma maravilha. Você me disse que eu não sei o que você passou, mas você passou. Você diz que eu não sei o que você sofreu, mas você sofreu. Você não diz que não sabe o que fizeram com você, mas já fizeram. Tudo está no passado. Não dá para fazer mais nada. Tem 2 dias na semana em que você não pode fazer nada. É o ontem e o amanhã. Acabou. O negócio é o hoje. É o hoje. Então não adianta você ficar olhando para baixo e olhando para trás. Olhar para baixo, você só vê sujeira. A rua pode ser a mais limpa, mas se você ficar olhando para baixo, você só vê sujeira. Existem pessoas assim que têm prazer de olhar sujeira. Você sabe o que é um abutre? Abutre é uma ave que voa procurando podridão, até encontrar. Quando o abutre descer, pode contar, encontrou podridão. Tem gente assim, ele vai em busca de podridão. Quando encontra, faz uma festa. Lembra do corvo de Noé? Noé manda um corvo, só Noé. Lógico que o corvo não ia voltar. Tinha ali uma podridão tremenda de corpos de seres humanos e de animais. O corvo ia voltar para a arca, mas olha, ficou lá. Era o banquete do corvo. Por quê?
Ele gosta de podridão. Tem pessoas assim. A mente delas fica presa na dor. Elas não percebem que o negócio já passou. Agora tem o tal do trauma. Eu fiquei traumatizado, ficou porque quer. Porque você dá um chute no trauma e você vê que já passaram-se anos e você sobreviveu. Você sobreviveu. Estive agora no Canadá, em Toronto, cheguei ontem. E fui para o enterro de uma criança. Mas eu fui visitar a mãe da criança, tudo. Ela disse aí, como é que eu vou ficar sem meu filho? Eu olhei para ela e não disse nada. Eu disse para ela, minha filha, há quanto tempo você tinha esse filho? Não, eu estava grávida. Quando foi que você soube que estava grávida? Tinha mais ou menos uns 20 dias. Eu disse, está vendo? Que você não fez esse filho? Se você tivesse feito filho, você não ia descobrir aos 20 dias de gravidez. E quando você descobriu que era uma menina, ao terceiro mês eu disse, está vendo? Nem o sexo você não sabia nada a respeito dessa criança. Não sabia o temperamento, você não sabia as tendências, as inclinações, não sabia nada, quase eu disse, desse capetinha. Não sabia. Agora Deus levou meu filho, Deus não roubou nada de ninguém. Deus levou o que era dele e quando eu vou buscar o que é meu, eu não preciso pedir licença. Então vamos parar com a história. Já morreu, amanhã a gente enterra. Você vai chorar? Vai. Dói. Já enterrei minha filha de 24 anos. Enterrei a outra, tem 2 anos, a Kay. Era outra filha, 21 anos comigo. Mas você chora e acabou. Faz que nem Davi. Toma um banho e vai comer. Esquecer não vai. Mas você não vai ficar nessa lenga-lenga a vida toda. Agora tem gente, a mulher estava 18 anos que olhava para o chão e para trás. Onde que ela ia chegar? Quantas vezes Satanás tem peso? A Bíblia diz, e Jesus Cristo falou, era Satanás que estava mantendo aquela mulher encurvada, olhando para o que se passou, olhando para o que deviam ter feito com ela e não fizeram, olhando para o que fizeram e não deviam ter feito, e reclamando. É um espírito maligno que fica na mente, que fica prendendo a sua memória, e que prendendo essa memória, ele impede de ver a realidade como ela é. Você fica preso no passado. Isso para quê? Para atrapalhar a sua vida. Olha para o Brasil, só lembra das dores. Uma senhora me disse, eu não quero jamais voltar para o Brasil. Como é que eu vou ficar ali? Eu amo comer brócolis. E lá no Brasil não tem brócolis. Eu disse, minha filha, qual é o Brasil de onde você veio? Onde você morava? No Chique-Chique. Eu disse, pois é. O Brasil que eu moro tem brócolis italiana, brócolis americana, e se inventar outra tem. O Brasil tem tudo. O problema é o dinheiro para comprar. Só isso. Só isso. O poder aquisitivo que é o problema, mas que tem. Então, como é que lembra? Olha para o Brasil que não tem brócolis. Será possível que o Brasil só vale por causa do que você tem que comer? Tem gente que é uma batateira. O que é que presta numa batateira? É só a batata. Folha de batata não presta para nada. Então tem gente que é igual a batateira. Tudo que presta na vida dela está enterrado. Já passou, já morreu. Está enterrado. Porque eu sou sobrinha do fulano de tal. Eu tive um avô que foi fulano de tal. Só tem nome. É batateira. O que presta na história dela está enterrado. Não. Deus fez de você um ser especial. Deus quer que você olhe para frente e para cima.
Deus quer que você rejeite a opressão de um espírito maligno que lhe prende para trás e para baixo. Deus, Ele veio para lhe libertar na pessoa de Jesus Cristo. Se você pensa que Deus vai chegar para você para dizer, especialmente não, Ele fala através da sua palavra. Aqui está uma palavra: fica livre da tua enfermidade. Então, quando você tem essa tendência a ficar preso no que já passou e não poder olhar para frente, você fica sem sonhos, você não faz planos, você está derrotado. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele é como a árvore plantada à beira das correntes da água, que no devido tempo dá o seu fruto. Sua folhagem nunca murcha e tudo o que ele faz prospera. Então, a nossa vida é isso, é olhar sempre para frente, é fazer planos. Quais são os seus planos para 2017? Eu digo para vocês de todo o meu coração, eu vou embora para o Brasil dia de 1º, mas eu já sei o que é que eu vou fazer em fevereiro. Minha agenda está pronta para 2017. E eu já estou aqui planejando a festa de dezembro de 2017. Eu estou com fogo total. Estou com tudo. Eu tenho 72 anos. Mas eu estou pronta para um ano tremendo. Se Deus me levar, sirva-se à vontade, sou sua. Mas se não levar, eu tenho muito trabalho aqui. Nós precisamos saber que Deus não nos coloca para ficarmos presos, olhando para baixo, para trás. O orgulho muitas vezes nos faz ficar presos, porque a gente tem medo de tentar. A gente tem vergonha de não dar certo. Você vai se expor? Vou. E se não der certo, faço de novo. Pelo menos eu sei que por aquele caminho não posso ir. Mas o que é que as pessoas vão dizer? Não sei, mas eu sei o que é que eu vou dizer. Você não tem vergonha? Não, sou sem vergonha. Ora, você tem vergonha de errar? Você devia ter vergonha de ficar parado. Vergonha de errar eu não tenho. Eu tenho vergonha de pecar. Mas errar, só para terminar. Você se lembra daquela noite em que os discípulos estavam todos no bar e veio aquele temporal? E Jesus estava lá no alto orando por eles, com certeza. Passou a primeira vigília da noite, Jesus estava lá olhando. 6 às 9. E os discípulos lutando. Passa a segunda vigília da noite. E eles lutando e Jesus olhando. 9 à meia-noite. Terceira vigília da noite, meia-noite, às 3 da manhã. Olha, meus irmãos. O pior sono é o sono de 3 horas da manhã. O sono, quando a gente está cansado. Pensa aqueles homens lutando contra o temporal, medo de morrerem afogados. Às 3 horas da manhã, eles não sabiam nem para que lado eles tinham que ir. De tontos, famintos, sedentos. Quarta vigília da noite, 3 às 6 da manhã. Desculpe, eu não posso ler esse trecho. Às vezes eu rio, às vezes eu choro. Lá vem Jesus. No Anás, eu não aguento com ele. Ele é tremendo. Lá vem Jesus. Ele não tinha outro jeito. Andando sobre as águas, que coisa mais inusitada. Quando eu fico meditando esse trecho, às vezes eu rio, às vezes eu choro. Eu vejo ele vir todo espigadão, andando sobre as águas, e lá vem ele. Senhor Jesus, o que é isso? Você fez com esses homens? O Senhor sabia que eles iam ficar assustados. O Senhor sabia por que o Senhor fez isso? Cala a boca. Lá vem ele. Quando aqueles homens viram Jesus, coitado, é um fantasma. Aqui para nós, mulheres, eram só homens. Tudo com medo de fantasma. Homem é um negócio espetacular, né? Deus criou
esses meninos? Que seria da vida sem esse menino? Tudo homem, só não tinha uma mulher. Ai, é um fantasma. Eles nunca tinham visto fantasma na vida. Acreditavam em fantasma. E Jesus, tem de bom ânimo, sou eu. Eu, fora do púlpito, às vezes creio que o mais escandaloso foi Pedro. Gritou, chorou, pulou. Quando ele viu que era Jesus, resolveu recobrar a postura. Se és tu, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá de ti, andando sobre as águas. Olha que sujeito. E Jesus Cristo lá de cima das ondas. Vem. Pode vir, vem. Você sabia que Pedro foi? Você iria? Pedro foi. Botou o pé fora do barco. Eu fico encantada com esse homem. E foi. Enquanto ele olhando para Jesus, pois não é que ele andou sobre as águas, mas ele começou, mas como é que eu estou andando sobre as águas? A tempestade começou a dar atenção para os problemas, começou a dar atenção para as dores, começou a dar atenção para as dificuldades, começou a afundar. E ele começou a afundar e batia água. E Jesus veio. Ficou lá olhando para ele. Ficou lá. E Pedro bateu água, ele tentou se livrar. Aquele mar ali ia ser a sepultura de Pedro. Quando ele não aguentava mais. Senhor, salva-me. A diferença dele para Jesus é a mesma diferença de cada um de nós para Jesus na hora que estamos sucumbindo. Um braço. Clamou por Jesus e Jesus, vem homem de pequena fé. Por que duvidaste? Agora eu queria que você olhasse para aquele barco. Porque Jesus não estava no barco, ele estava com aquele que estava se afogando. Ele não estava com os outros que estavam em segurança. Quando os dois entram no barco, você pode ver os outros discípulos de Jesus todo sequinho, todo mundo sequinho, e Pedro todo ensopado. E os outros aí, hein, Pedro? Já queria andar sobre as águas, hein, Pedro? Estava se afogando e Pedro, eu andei sobre as águas. O único discípulo que andou sobre as águas foi Pedro. Por quê? Porque saiu do barco. Pagou o mico? Pagou. Mas é o único que andou sobre as águas. O grande problema nosso é que temos medo de nos expor. Temos vergonha de não dar certo. Por quê? Ora, se não der certo, faça de novo. Faça, refaça, torne a fazer, ore e faça. Se for para a glória de Deus, algo será frutífero. Desde que você saiba que você não está ofendendo o Deus da eternidade. Amém? Saia do marasmo. Que este ano seja um ano para você em que você decidiu que Satanás não vai prender a sua mente olhando, botando você para dar atenção ao que está embaixo e o que está atrás. Mas você vai poder olhar para frente, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, olhando para o seu alvo, olhando para os seus sonhos. Onde estão os seus sonhos? O que foi feito deles? Ou será que Satanás conseguiu levar você a depositá-los numa lata de lixo? O sonho que Deus colocou no seu coração, o desejo da sua juventude. Jesus Cristo hoje está dizendo, você está livre da sua enfermidade. Você está livre desse espírito de enfermidade que tem lhe prendido a olhar para trás e para baixo, selecionando o lixo para dar atenção.
selecionando pedra para dar atenção, selecionando poeira para dar atenção. Ele quer lhe tirar dali para você olhar para frente, para você olhar para um futuro, para você poder trazer e produzir glórias para Ele. Amém? Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Eu gostaria de orar por nós, antes de eu completar aqui. Senhor Deus, nosso Pai, Deus que criou os céus e a terra e todos os universos visíveis e invisíveis. Deus, Senhor, Criador de todos os planetas e de mundos que o homem ainda não alcançou com a sua ciência. Hoje nós estamos aqui, ó Pai, para aprender de Ti, para termos o nosso coração aberto à Tua voz, e te pedir, ó Pai, da forma como Tu, pela boca de Jesus Cristo, libertaste aquela mulher dentro da sinagoga, que estava tanto tempo presa, olhando para trás e para baixo. Hoje nós te pedimos, ó Pai, sopra o vento da Tua boca, comanda uma ordem sobre nós e faz com que nós possamos ficar eretos, olhando para frente, buscando o Teu rosto, sonhando novos sonhos, fortalecidos no Senhor e no Seu poder, que nós possamos partir para frente, sabendo que dificuldades vão acontecer, que tempestades vão chegar, mas que a fé será usada na hora da tempestade. Te agradecemos por esse momento juntos aqui. Te agradecemos, ó Pai, pela liberalidade da Tua graça sobre nós. Visita, Senhor, os nossos filhos, onde quer que eles estejam. Faz, Senhor, um milagre na nossa vida, mas que nós possamos viver para a honra e glória do nome do Pai. Isso é o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.